Bruno. Ah, legal. Ó, mas a gente vai começar então. Eu vou explicar um pouquinho do projeto, tá? Você quer participar também? Depois a Simone vai discorrer do tema, diante das perguntas que os irmãos fizeram, tá? Eu só gostaria que antes, gostaria de pedir para o pastor fazer uma oração para a gente iniciar. Tá. Bruno. Principal. Senhor, graças te damos por mais um dia de vida, te agradecemos por este momento especial na vida de pais, mães que estarão, Deus, ouvindo esta palestra, esse bate-papo com a tua serva, que o teu Santo Espírito também esteja sobre a vida da tua serva Simone, ó Pai, neste momento, e que a ansiedade, que é o tema que nós estamos tratando, Senhor, não venha tomar conta do seu coração, mas que ela possa fazê-la de maneira tranquila e as necessidades de cada um que estarão ouvindo sejam satisfeitas pelo poder do nome de Cristo Jesus. Nos abençoe e nos dê esse privilégio de ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós neste momento. Com certeza de grandes conflitos emocionais na vida de muitas pessoas. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui, que estão com a gente aqui essa noite, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus tem colocado em nossos corações, desde que iniciamos o trabalho com a UCP, e assim, a oportunidade de criarmos um projeto, né? No qual nós nomeamos de Escola de Paz. E o que seria essa Escola de Paz, né? Basicamente, ela se trata de um espaço para novas descobertas, onde nós iremos debater os principais assuntos, né, que são relevantes na vida dos nossos filhos, através de encontros e com base sempre em algum tema, tá? Esse projeto, ele apenas irá falar só sobre os filhos? Bom, não. Na realidade, não. A nossa ideia mesmo é auxiliar a família em todo o seu contexto, né? Com assuntos relevantes, temas polêmicos, dicas, alguns cursos, algumas sugestões e principalmente muita oração, né? Bom, esperamos que tudo dê certo, temos fé em Deus, né? Que isso mudará a visão de cada um. E junto a isso, nós traremos aos irmãos um objetivo maior de estar um mais perto do outro, tá? Desde já, a gente queria deixar claro, né, que nós iremos respeitar a particularidade de cada um, tá? Mantendo em sigilo nossas conversas em particular, tá? E o nosso intuito realmente não é expor ninguém, mas sim auxiliar os irmãos nessa jornada de família, tá? Caso vocês precisem de ajuda, tá? Durante todo esse processo, nós da UCP, nós estaremos aqui, tá? Eu, a Ellen, a Andrea, tá? E também teremos o apoio do pastor, tá? Na área espiritual e também da Simone, né? Que é da área da psicologia. Esse projeto, na realidade, também não serão apenas aulas para os pais, né? Como eu falei agora há pouco, mas ao longo do tempo nós iremos anunciar novas ferramentas,
nós iremos utilizar com os pequenos também. E o tema de hoje, né, como está no comunicado e tudo, será sobre a ansiedade. Então, provavelmente, nós teremos mais blocos, né, sobre esse tema, porque renderam bastante perguntas aí, né, que foram trazidas pelos irmãos. E a gente, em nome da UCP, nós gostaríamos realmente de pedir para você, pai, mãe ou responsável, que participe sempre que possível, tá? E sempre esteja atento. E vamos cuidar, né? Vamos cuidar dessa sementinha que temos em casa e de nós como pais também, né? Regando com muito amor, com muito carinho e ensinando realmente a importância da vida espiritual, né? Junto ao nosso Deus. E se vocês tiverem realmente dúvidas depois, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com a Andrea, podem entrar em contato com a Ellen também, tá bom? Agora eu vou deixar o espaço aí para Simone. Simone, se você quiser iniciar, tá? Fica à vontade. Bruno, o som aqui tá bem baixo. Tá baixo o som? Para mim tá. Mas vocês escutaram eu falar ou não? Eu escutei bem, mas eu coloquei uma amiga minha também no grupo e ela estava dizendo que ela estava com dificuldade para conseguir ouvir você. O nome dela é Ioana. Não sei se ela está com dificuldade no aplicativo ou se realmente ela não estava conseguindo ouvir. Sim, mas eu acho que deve ser alguma coisa do... É porque a gente tá ouvindo bem, né? Tá. Bom, eu vou colocar o fone aqui. Mas vocês escutaram eu ou não? Deu, tá? Eu ouvi bem, eu ouvi bem. Ó, ela acabou de confirmar aqui comigo que ela também ouviu. Não, legal, tá bom então. E Simone, se você quiser começar, tá? Não tá ouvindo. Tá escutando, Simone? Sou eu? Eu não escutei. Você escutou? Posso começar? Pode, fica à vontade. Então tá bom. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu quero dizer que eu sempre fico feliz quando eu sou desafiada, né? Eu não gosto muito de câmera, mas eu tô tendo que me acostumar. Se alguém tiver dificuldade em ouvir, pode avisar. E eu gostei bastante do tema, né? Quando a Ellen me procurou para nós falarmos disso. E aí eu gostei também porque muita gente mandou perguntas. E eu acho que não vai dar para nós respondermos todas hoje. Até eu sugiro, né, que a gente faça um outro bate-papo num outro dia. Mas o que a gente vai conversar hoje é sobre ansiedade. E, em primeiro lugar, eu quero começar lendo um texto bíblico que está em Mateus. Mateus 6, eu vou ler 2 versículos, os versículos 25 e 34. Que Jesus fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí o 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, Jesus aí nos falando sobre
a ansiedade. E eu vou ler um outro texto também, que está lá em Filipenses. Filipenses 4. Eu vou ler 3 versículos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, aqui o apóstolo Paulo falando à igreja de Filipos, no capítulo 4, aqui os versículos de 4 a 7. Né? Eu quis começar com o texto bíblico porque nós estamos falando aqui num contexto cristão, um contexto, né, tem alguns pais que não são da igreja, mas é um trabalho da igreja presbiteriana, do Jardim Itapuã, e eu quis começar falando sobre isso, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas será que a ansiedade é de Deus? Eu tenho ansiedade, e aí, nossa, eu não posso ser ansioso, mas eu sou, e o que eu faço com isso? Então, aqui através dos textos bíblicos a gente pode entender que a ansiedade faz parte do humano, né? Então, desde sempre, o homem é ansioso, porque a ansiedade faz parte da nossa natureza humana. E na Bíblia, sim, tem muitos versículos e muitas passagens que falam sobre ansiedade. E falam sobre outros sentimentos também, que fazem parte. Mas hoje a questão é a ansiedade, né? E a questão aqui importante da ansiedade é assim, será que a ansiedade é pecado? Será que a ansiedade é de Deus, é do diabo? E aqui, eu tenho aqui um colaborador que vai me ajudar nas perguntas, para não ficar só eu falando. Eu fiz também, antes de começar a responder as perguntas, eu fiz uma divisão em vários blocos. Por quê? Para não ficar repetitivo, né, o que eu vou falar, eu preferi pegar todas as perguntas e dividir em vários blocos. Eu sei que não vai ser possível responder todas hoje, né? Provavelmente não. E aí a gente deixa marcado para um próximo dia. Espero que seja um encontro bem legal entre a gente. Eu dividi em 4 blocos. O primeiro é a ansiedade e a Bíblia. O segundo é dúvidas se é ansiedade ou não que eu tenho. O terceiro, dúvidas gerais sobre a ansiedade. Depois, dicas práticas. E uma última questão que eu creio que vai ficar para um próximo encontro, que uma pessoa sugeriu que falássemos sobre ansiedade e depressão. Eu achei que vai ficar um pouco mais amplo, então a gente de repente pode marcar um outro encontro. Vou começar então falando um pouco da ansiedade e da Bíblia. A ansiedade na Bíblia, né? Eu já li esses textos e o meu auxiliador vai ler aqui então a primeira pergunta. Encontramos na Bíblia situações que tratam ansiedade? Então, isso já eu falei um pouquinho, né? Encontramos sim. Encontramos pessoas ansiosas na Bíblia, encontramos pessoas angustiadas. Paulo mesmo escreve para a igreja de Corinto, dizendo que estava preocupado com eles. Então, Davi, né, relata nos Salmos também uma angústia, até quando, parece que tem ali, né, mesmo às vezes não citando a palavra ansiedade, mas existe uma preocupação. Jesus falou, como eu li no texto, lançai sobre mim, né, a vossa ansiedade. Então, sim, existem situações na Bíblia que falam de ansiedade, porque a ansiedade é uma característica humana. Qual é a próxima pergunta? Ansiedade é coisa do inimigo? Então, ansiedade não é coisa do inimigo. Quem nos fez? Foi Deus. E Deus nos deu todos os sentimentos. Cabe a nós dominá-los. Foi o que ele disse para Caim, né? Quando ele viu Caim triste, com semblante caído, ele falou o quê? Caim, mais ou menos assim, né? Que ele falou, tô vendo que você não está bem. Cuidado, você tem que se dominar. Então, a ansiedade
ela é boa até um determinado momento, né? O que a gente não pode ter é excesso de ansiedade. Todo sentimento, ele é assim. Já percebeu? Alegria é um sentimento bom. Mas muita alegria, a pessoa vai viver rindo, vai viver todo momento alegre, é normal? É bom? A tristeza, ela também tem a sua validade. Agora, viver triste, tristeza em excesso, é um problema. E todos os sentimentos são assim. A raiva, ela também tem o seu lugar. A raiva em excesso faz mal, né? Então, a mesma coisa a ansiedade. A ansiedade é algo que nos leva para o futuro, é algo que nos leva para agir. Agora, o excesso de ansiedade, a falta do controle dessa ansiedade é que traz o problema. Então, a ansiedade em si não é coisa do inimigo. Nem talvez um transtorno seja coisa do inimigo. Agora, a falta de confiança em Deus, né, a dúvida, aí sim, aí pode ser coisa do inimigo. Então, a ansiedade no geral, o sentimento, a ansiedade, não é do inimigo. Alguém falou alguma coisa? Não. Sim. Tem também a questão da ansiedade na Bíblia, como o salmista fala no Salmo 42, a minha alma anseia por ti. O que é essa minha alma anseia? É uma ansiedade, é uma ânsia, é um sentimento, um desejo, né? Um desejo de ocupar-se, um desejo de consumir, assim, no bom sentido, né? Então, minha alma anseia por ti, Senhor. Nós temos essa ansiedade, esse desejo de estar com Deus. Vou dizer que a ansiedade é do inimigo? O desejo, todo desejo é do inimigo? Não é. Então, mais uma vez, a gente tem que ter o quê, né? Sobriedade. Temos que ter a nossa consciência, pensarmos, analisarmos, para que a ansiedade seja usada para a glória de Deus e para desejarmos as coisas boas de Deus. Então, eu fiz aqui até um comentário, né, com relação se a ansiedade é do inimigo. A comida é do inimigo? Não, né? Mas o excesso, quando a gente come demais, de repente pode ser o pecado da gula aí, né? Então, é só para ficar bem claro que a gente não pode tratar a ansiedade em si pura, né? Como se fosse do inimigo, que não é. Agora mais uma pergunta. Não. Não, agora 3. Agora nós vamos falar sobre dúvidas gerais sobre a ansiedade. Existe prevenção para a ansiedade? Ou prevenção para a ansiedade? Então, a pergunta é se tem como prevenir a ansiedade, né? Então, eu queria deixar mais uma vez claro aqui que não existe quem não tenha ansiedade. Falar, eu não tenho ansiedade. Tem. Se você está vivo, se você tem desejo, se você faz as coisas, você tem ansiedade, né? Tem como... repete a pergunta para mim. Existe prevenção para a ansiedade? Para o excesso da ansiedade, sim, existe prevenção, né? Primeiro, o que a gente tem que trabalhar? A gente está aqui num contexto cristão. Então, o que a gente tem que trabalhar na questão da ansiedade? A confiança em Deus. Porque se a gente pensar, a ansiedade é uma coisa muito ampla, né? Eu não sei ainda quantas pessoas que estão aqui. 16. Quantos são 16 na sala, viu, Simone? Ah, tá, Infelizmente não dá para a gente abrir para muita gente falar, né? Mas a ansiedade, o que é ansiedade, né? Tem alguém aí que queira falar? Uma pessoa, dou oportunidade para falar assim, o que é ansiedade? A ansiedade está muito parece que está na moda, né? Tá todo mundo, eu sou ansioso, meu filho é ansioso, meu bebezinho na maternidade é ansioso. O que é ansiedade? Quem é ansioso aí? Que queira se manifestar? A Ellen? Eu sou ansiosa. Muita gente? Nossa. Tá dando microfonia. Quem é que estava falando? Era a Selma, A Selma? Isso. A Selma sumiu. Ela sumiu. Eu tirei o...
O áudio dela. É Selma. Selma, você é ansiosa? Sim, muito. Deixa mais o microfone. Tá dando eco, né? Você tá Vamos achar ansiosa, outro Selma? ansioso aí, que a Selma tá dando problema no microfone dela. Eu acho que a Selma tá ansiosa. Não fica ansiosa não, Selma. Bom, eu sou ansioso demais, né? A Bruna, ó. Bruna, né? A Ellen. Normal, né, Ellen? Ai, Você é Se as ansiosa, minhas Ellen? falassem, né? Hã? Se as minhas unhas falassem. Agora tá melhor da Selma. Bom, normalmente quando a pessoa fala que é ansiosa, ela fala assim, eu sou ansiosa, né? Eu sou ansiosa, eu sou agitada. Então a gente tem que definir um pouco o que é essa ansiedade, né? Normalmente ela vem acompanhada, quando ela está em excesso, ela vem acompanhada, o coração acelera, eu começo a transpirar, parece que eu fico com medo, vem algumas sensações que não são legais. Isso mostra que eu estou com excesso de ansiedade. Então, a minha ansiedade não está controlada, eu estou tendo um descontrole e muitas vezes eu não sei o que é, né? Então, como que seria uma prevenção de uma ansiedade? Primeiro, trabalhar a confiança em Deus, né? A gente tem que crer que Deus é soberano, que Deus está cuidando de nós, que Ele já sabe, né, do nosso futuro. Nós precisamos tomar posse, né, no bom sentido, dessa confiança, dessa fé. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus vai cuidar de tudo, Ele já cuidou, por isso eu sei que as coisas vão se ajeitar. Nós precisamos confiar em Deus, né? E depois a gente tem que se autoconhecer. Você tem que saber quem você é. Porque muitas vezes a gente nem sabe da nossa capacidade também. Isso não é tirar Deus de lado, mas a gente tem que se conhecer. E isso vai nos dar também uma autoconfiança. Olha, eu já consegui isso. Isso falando com adultos, né? Eu já consegui isso, então da próxima vez eu também posso conseguir, posso ir por outro caminho. Então, nós precisamos passar primeiro pelo conhecimento de Deus, buscar a Deus, precisamos nos conhecer, saber quem somos. Muitas vezes nós não sabemos e a Bíblia não nos dá brecha para isso. Nós precisamos saber quem nós somos. Na Bíblia eu não vejo ninguém, nenhum líder, nenhum servo de Deus ou serva que não saiba quem é. A gente tem que ter a nossa identidade, né? E isso vai passar pelo autoconhecimento, porque aí a partir disso você vai ter uma autoconfiança. Não significa que você não está confiando em Deus, mas você também se conhece, né? Então, saber quem te fez e também pensar, meditar, trabalhar à espera. Eu pensei num exemplo que agora acho que tá todo mundo com medo, né? Mas quando você compra num site da China, se você é uma pessoa ansiosa, quer treinar a paciência, compra no AliExpress. Porque ainda aparece lá, como que fala? Você vai esperar, né? Você pode esperar chegar. De repente é um bom exercício, né? Para quem é ansioso aí, porque você vai ter que esperar. O ansioso tem que trabalhar a paciência, né? E a paciência, a gente sabe na Bíblia como que ela é produzida. É na tribulação, é na dificuldade. Então a gente tem que aprender a ficar paciente na dificuldade, porque elas virão, né? Então a gente tem que aprender em Deus. Então confiar em Deus, se conhecer, porque você vai ficar uma pessoa mais confiante, claro, né? E a partir disso aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Mais uma pergunta. Um ansioso pode deixar outra pessoa ansiosa? Ciclo social pode influenciar? Ficar sozinho é melhor? Todos escutaram? Deu para escutar a pergunta? Deu para escutar? Beleza. Bom, será que se você é uma pessoa calma, uma pessoa que não se considera que tem excesso de ansiedade, se outra pessoa ansiosa estiver com você, você vai ficar ansioso? Na verdade, assim, nada é definitivo, né? Eu não posso falar assim, sim, você não pode conviver com ansioso porque você vai se tornar uma pessoa ansiosa. Mas pode sim, dependendo de como você é. Às vezes você já é uma pessoa também que já tem uma tendência
Já pensou, uma pessoa ansiosa casa com uma outra pessoa ansiosa? Como que vai ser? Né? Misericórdia. Vai ficar uma casa de ansiosos, vão nascer filhos ansiosinhos. E aí... eu acho que é por isso que o Arthur e o Davi estão bem agitados. Então, pode ser. Porque, assim, nós somos influenciáveis, e principalmente as crianças, né? Porque depois que a gente vai se tornando adulto, nós vamos aprendendo também a nos acalmar, né? O ideal é esse. Mas a criança é muito mais influenciável do que o adulto. E sim, um ambiente ansioso, um ambiente agitado vai deixar a criança, pode deixar a criança mais agitada, sim, e mais ansiosa. Então, o ambiente influencia? Pode influenciar, sim, porque nós somos pessoas influenciáveis. Você já chegou em alguém ou num grupo em que as pessoas estão chorando, estão tristes por alguma situação? E vocês se sentiram afetados por esse sentimento? Nós somos afetados pelo sentimento do outro, porque nós nos identificamos com o outro, né? Então, você pode ficar com raiva, às vezes quando a pessoa chega e tá com raiva, você pode ser afetada ou afetado. Alegria, às vezes você tá meio triste e tal, chega alguém alegre e contagia. E da mesma forma, a ansiedade. Mas eu não acho que a solução seja você se isolar. Assim, não, então eu vou ficar sozinho, vou morar sozinha porque eu não quero ser ansioso. Não, não é isso. Você vai ter que aprender a se afastar, mas internamente. A pessoa está ansiosa, você tem que aprender a separar o que é seu, o que é do outro. Então, por exemplo, a mulher está de TPM. O marido vai ficar também? Não, tem que entender, a TPM é dela. Eu fico agitada. Eu também tenho as minhas ansiedades, né? Um pouquinho antes de falar, até eu tava tudo bem. 5 minutos antes eu já fico nervosa. E aí eu já começo a... O Gabriel tem que entender. A agitação é dela. Se ele entrar na agitação, pronto, né? Então, eu não acho que a solução é ficar sozinho, não. Mas a solução é você saber se recolher. Saber separar. Saber não falar, se individualizar, mesmo estando com o outro. Porque nem sempre a gente vai poder, então eu vou morar sozinho, vou cuidar da minha vida. Não, nós somos seres sociáveis. A gente tem que aprender também a lidar com a ansiedade do outro. Certo? Mais uma pergunta, meu assistente saiu. Tem mais uma pergunta aqui. Alimentação influencia na ansiedade? Excesso de carboidrato, doce, influencia? Bom, eu fiz uma colinha aqui para as respostas para eu não falar de assuntos que não servirão. Sim, depende também do organismo da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem hipoglicemia ou diabetes, os níveis de açúcar no sangue, eles não são estáveis, né? Isso pode gerar uma certa ansiedade, pode dar uma angústia, pode dar... às vezes eu fico sem comer, eu me sinto mal. E aí, pode começar a dar em mim parece um pânico, né? Mas é porque está faltando açúcar. Então, e outras pessoas também por excesso, né? Isso pode influenciar, sim. Quem poderia falar melhor sobre isso seria uma nutricionista, talvez pudesse falar um pouco melhor disso, né? Da ansiedade e dos níveis de açúcar no sangue. Mas pode sim, só que seria uma coisa mais pontual. Eu não posso me considerar, nossa, eu sou uma pessoa super agitada porque eu como muito carboidrato. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que isso pode acontecer pontualmente. Então, de repente, se o nível de açúcar está alterado, você pode ter uma oscilação de humor aí. Mas não que isso vai te tornar uma pessoa com transtorno de ansiedade, né? Então, não pode dar essa desculpa aí. Eu comi muita farinha. Não pode dar essa desculpa. E nem que também é falta de açúcar, né? Mais uma pergunta. Voltou o meu assistente. Agora é 3D. A ansiedade pode atrapalhar
a concentração na escola e em comandos? Eu não entendi muito bem essa pergunta, porque falou assim, ansiedade pode atrapalhar a concentração na escola, né? Que é uma pergunta mais para criança, e em comandos. Eu não entendi esse comandos. Mas sim, a ansiedade pode atrapalhar a concentração, e com certeza. A concentração da criança e do adulto também. Eu não sei se vocês conseguem parar para ler alguma coisa se você está pensando na conta que você não pagou ontem, né? Ou se você está pensando que você vai pegar um resultado de um exame sério, importante. Não sei se você consegue se concentrar. A ansiedade pode atrapalhar, sim. E a criança mais ainda, né? Às vezes a criança está com, sei lá, tá com ansiedade, assim, nem sempre a falta de concentração também vai ser um problema de ansiedade, ou essa ansiedade é uma coisa que atrapalha muito. Mas, por exemplo, vai ter a festa do aniversário da criança à tarde, de manhã ela está na escola. Será que ela vai se concentrar na lição dela? Ela vai conseguir? Não, né? Mas também pode ter outras ansiedades. Às vezes a criança nem sabe exatamente o que é. Eu atendo crianças, né, no meu consultório, e às vezes a criança, a mãe, acha que é por uma situação e é outra situação muito mais conflitante mesmo, né? Então, tudo a gente tem que averiguar, tudo a gente tem que investigar também. A gente está falando aqui de uma coisa generalizada, né? Mas cada caso é um caso. Então, pode atrapalhar, sim. O déficit de atenção, muitas vezes é uma questão de ansiedade. Às vezes a criança está com tantos problemas, está com déficit de atenção, não consegue se concentrar, mas é porque ela está angustiada, ela está com outras coisas que para ela é mais importante do que prestar atenção na aula, né? Então, a criança também já tem angústia e pode atrapalhar, sim, a concentração. Muitas vezes eu paro para ler, sento para ler, mas eu não consigo me concentrar. Aí eu paro para pensar, o que está acontecendo? Com o que eu estou preocupada? E quando eu vou ver, eu estou preocupada com outras coisas, né, que eu tenho que fazer e eu não consigo me focar ali no momento. Então, pode atrapalhar, sim. A questão do comando eu não entendi. Depois a pessoa, se quiser, ela, se estiver presente aí, pode me explicar melhor qual era a parte da dúvida do comando. Agora, mais uma pergunta. Alimentação ameniza ou intensifica a ansiedade? Mais uma vez falando de alimentação. O que eu entendi aqui é que a pessoa perguntou na questão de um distúrbio alimentar, né? Pode piorar ou contribuir para a ansiedade? Sim, se for um distúrbio, a pessoa muitas vezes age comendo, né? Para saciar alguma coisa, que não sabe exatamente o que é. E aí, pode piorar a ansiedade? Pode. Porque aí, além da ansiedade, ainda vai ter a culpa, né? Porque a pessoa comeu muito, não era para ter comido, comeu por ansiedade, para tapar um buraco, né, que não se tapa com a comida. Na verdade, a ansiedade não se tapa com esses buracos, né, que a gente quer consumir. Às vezes a pessoa vai para o consumismo, vai para... não é só a comida, né? Vai para questões sexuais, vai para compulsão. Então, aí pode ter a ver com a ansiedade também. Eu levei mais para esse lado, essa questão dessa alimentação, né? Que pode piorar, sim. Tanto o distúrbio que a pessoa não consegue comer, que é a anorexia, quanto a bulimia e comer em excesso também, né? Às vezes a pessoa não tem a bulimia, mas ela come até... tem que sentir que não vai fazer a digestão, né? Para completar alguma coisa. Então, isso só vai piorar, porque depois, com certeza, vai vir mais ansiedade, porque ela não está conseguindo lidar com a angústia. Mais uma questão. Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar no momento, para não ficar... Selma? Não, é que eu tô vendo a Selma aqui, que ela queria falar. Raquel, tá aí, o bolo dela aí que ela tá Aline. comendo aí, ó. A pizza, alguma coisa dela aí. A minha ansiedade, eu tô aqui conversando.
Quando nós voltarmos à nossa vida real, eu vou estar bem gordinha, porque o negócio aqui tá complicado. E eu sou muito ansiosa, muito. Então, precisa achar outras saídas. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Achar outras saídas para a ansiedade, que não a comida, só a comida, né? Comer por prazer, né? Não para saciar outra fome. Mais uma pergunta? Existe uma causa específica que cause a ansiedade ou diversos são os pontos? Então, são diversos. A gente não pode dizer assim, nossa, a pessoa que passar por isso vai ficar ansiosa, ou a pessoa que não tem isso não tem o porquê ter ansiedade. Não. São várias causas a gente está falando não de ansiedade, do distúrbio, né? Da ansiedade em excesso. Então, são diversas causas. Aqui nós estamos generalizando, mas pode ser até uma causa muito mais importante, assim, muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Um bebezinho, ele já pode começar a sofrer de ansiedade, de medo. É uma ansiedade que vem acompanhada de medo, né? Às vezes uma criança que foi abandonada, uma criança que não é suprida nas suas necessidades. Aqui o Moisés e os meus filhos brincam muito, porque eu gosto muito de falar da relação mãe e bebê. Porque é a relação mais importante que a gente tem na vida, assim. E às vezes a criança já começa a ter também esse medo, essa ansiedade de pequenininho, né? Porque não tem ali os cuidados necessários. E aí, de repente, cresce uma pessoa ansiosa, não sabe de onde vem essa ansiedade, né? E aí é uma coisa até mais complicada para se tratar, porque não é exatamente não é exatamente uma ansiedade do momento. Eu sei o que é. Às vezes a pessoa não sabe. Não sei, eu tenho uma angústia e eu não sei exatamente o que é, então precisa ser investigada, porque existem muitas causas para esse transtorno de ansiedade, né? Então, às vezes uma rigidez muito forte, também muito grande, né, dos pais, pode causar um medo, não só no bebê, né, mas entrando na questão de crianças, muitas vezes a rigidez também gera ansiedade. Às vezes, nossa, menina, não sei porque esse menino é tão ansioso, mas a exigência é tão grande para ele que ele tem medo de não dar conta. E aí, o que ele vai fazer? Ele é ansioso, ele não consegue dar conta daquilo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de cuidado, o excesso de rigidez, o excesso de cobrança, porque as nossas crianças não dão conta disso, né? Então, nossa, menina, por que você fica ansioso quando vai fazer prova, né? Eu tenho ansiedade porque eu tenho medo. Eu quero ir bem, mas eu tenho medo de tirar 0, né? Um tempo atrás, eu estava conversando com um conhecido, uma criança que eu conheço de 6 anos. E ele ia para o 1º ano, isso foi o ano passado. E ele falou assim, sabia que eu tô ansioso, eu tô com medo? Medo do quê? Tô com medo do ano que vem. Nossa, por quê? Porque eu vou pro 1º ano. Nossa, que legal, você vai aprender a ler. Mas eu tô com medo de não ir bem nas provas, porque eu vou começar a fazer prova. E aí, eu fiquei triste, né? Falei, meu Deus, a criança nem entrou na escola, já está com medo de não dar conta da prova. Isso é uma ansiedade, ele está sofrendo, ele nem sabe o que é uma prova, ainda não tinha feito, mas com certeza os pais já estavam cobrando, olha, o ano que vem você vai começar a ter prova, aí eu quero ver o resultado, né? Então, olha como que a gente vai influenciando também, né? Nos motivos, às vezes, que as crianças vão desenvolvendo aí essa ansiedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos, nossos netos, né? E passar um pouco mais de segurança e que você vai dar conta. Se você não der conta, a gente vai ver o que faz e vai dar certo. A gente tem que passar essa esperança. Então, respondendo sim, tem diversos motivos. Mais uma pergunta. Ansiedade pode ser hereditária? A Selma que falou aí que na casa dela é hereditário. Olha, hereditário, eu acho que é até uma coisa muito determinante, né? Falou assim, hereditário. Então, eu sou ansiosa, meu filho vai ser, meu neto, meu bisneto, tataranera. É uma coisa que parece que não tem fim, como uma síndrome, alguma coisa genética, né?
Mas eu não acredito dessa forma como determinismo. Mas, sim, nós podemos passar o nosso estilo de vida para os nossos filhos. Então, nesse sentido, é hereditário. E vocês já perceberam como nós nos identificamos com a nossa família, muitas vezes até sem conviver muito? Não sei se já aconteceu com vocês. Nós que moramos 16 anos longe, né? Muitas vezes, quando a gente vinha para Santo André e nos reuníamos com a nossa família, tem pensamentos que são muito parecidos, maneiras de agir, maneiras de pensar. E fica assim, nossa, mas de onde que vem, né? É porque nós temos uma ligação como família. E nós herdamos, sim, certos comportamentos dos nossos pais, né? Então, a gente tem essa ligação afetiva. Pode ser hereditário? Não. Então, mais uma vez eu falo, não é que vem no DNA, mas a gente vai criando. Como que é uma criança criada num lar, numa casa, que as pessoas são ansiosas, que não sabem o que vai acontecer amanhã, e que chega uma notícia, as pessoas se desesperam, e a mãe chora, e o pai, sei lá, não passa uma segurança. Como que vai ser uma criança dessa? Pode ser que seja tranquila, mas provavelmente ela vai desenvolver também uma certa insegurança e vai gerar ansiedade. Qualquer coisa que acontecer, eu não sei o que vai ser de mim. Porque se os meus pais se desesperam, o que eu vou fazer da vida, né? Quem deveria passar segurança? Então, nesse sentido, eu acredito que é hereditário, sim. Os pais têm uma responsabilidade, né, sobre essa questão. E então nós precisamos nos cuidar para poder cuidar dos pequenos. Agora, deixa eu ver que horas são. Ó, tá quase acabando já. Bom, vou responder mais algumas perguntas. Eu não sei, cadê a Ellen? Cadê a Ellen? Está com o Bruno. Cadê o Bruno? Sim. No começo, saindo pro fim. Vocês acham que eu continuo respondendo aquelas perguntas ou vocês querem que abra para alguém fazer uma pergunta e a gente deixa as outras para o próximo encontro? Não sei como que tá o pessoal aí. Online é meio estranho, né? A gente não vê, não sente o calor. Eu tô gostando aqui das Tá? respostas. Eu acho que acaba enquadrando, né, na maioria das pessoas. Sim, não com sei. certeza. Não, eu acho que a gente pode receber um ok do pessoal, se a gente pode continuar, né? Tá, mais um tempinho, então. Tá bom. Isso. Ó, vamos Então vamos lá. até 8h20, então? Pode ser? 8h20. Foi muito. Tá, eu posso deixar um tempinho, então, para se alguém quiser fazer mais algum comentário no final, então eu deixo. Tá bom. Se alguém quiser interromper também, que seja alguma coisa que a gente está falando no momento, pode interromper, tá? Aline. Próximo bloco. Então, agora, eu vou falar sobre algumas dúvidas, se é ansiedade ou não. Porque, como eu falei, hoje em dia tudo é ansiedade. E o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Olha que situação. Se eu quiser ganhar dinheiro na minha profissão, é só eu falar que eu vou trabalhar com ansiosos. Porque não falta pacientes. Porque tá muito assim, não é que tá na moda falar que é ansioso, é porque nós estamos ansiosos, nós estamos com medo. E nós estamos cada vez mais querendo, né? E não estamos dando conta das coisas. Então, nem sempre é ansiedade, né? A gente tem que entender também. Às vezes a pessoa está com medo de alguma coisa. Então, por exemplo, alguém me contou um exemplo de uma criança que estava com medo, né, de ir em um determinado lugar. E a pessoa entendeu que era um medo, certo? Um medo específico. Então, você vai explicar para a criança, você vai trabalhar aquele medo. É um medo, tem um nome, todo mundo tem medo, né? É normal. Agora, o transtorno de ansiedade é um excesso, como eu falei, né? Só que às vezes a gente fica com dúvida, será que eu tô com distúrbio de ansiedade? Será que é isso? Será que não é? Será que é um medo? O que que é? Então agora tem algumas perguntas sobre isso. Pode falar, Gabriel. Como saber se estou ansioso? Existe um teste? Então, eu não conheço nenhum teste. Pode ser que exista, tá? Teste psicológico que fale se você está ansioso ou não. Muitas vezes os testes vão mostrar a sua personalidade, se é uma personalidade mais
pacata, né? Uma personalidade mais agitada. Não existe um teste, assim. Eu acho que o melhor teste, mesmo que exista um teste, né? O melhor é você. É você se conhecer. Não sou eu que vou falar assim, Aline, eu acho que você está ansiosa, né? Você tem que se descobrir. Olha, eu estou ansiosa. E aí começar a se questionar. Eu estou ansiosa? O que está acontecendo comigo? Como que eu sei que eu estou ansiosa? Por quê? As sensações corporais são as mesmas em várias emoções. Por exemplo, você está feliz. Quando a gente está apaixonado, né? Que vai ver o namorado. Meu Deus, né? Parece que o coração vai parar de tanto que bate. Você fala assim, quando a gente namora né? A Selma ainda tá assim. Josué liga, meu Deus, é Josué. Ai. E fica aquela coisa, e transpira, e não sei o quê. E é assim, depois a gente vai aprender. Depois a gente vai aprendendo a lidar, e aí vai se transformando, né? Mas quando é paixão, quando é o começo, você fica, nossa, o que eu vou falar? Aí desliga, nossa, não devia ter falado isso. E é uma sensação assim, o coração fica disparado, você transpira, a mão fica suando, né? Se pegar na mão, nossa, a mão tá gelada, eu tô nervosa. E a ansiedade, às vezes, são os mesmos sintomas, né? Só que o que vai diferenciar é o sentimento, não são as sensações físicas, é a interpretação que você dá para aquilo. Então, você vai saber se você está ansiosa, numa ansiedade boa também, né, de ver o namorado, de ver a filha pela primeira vez, é uma ansiedade boa. Ou se é uma coisa que está em excesso, que está te fazendo sofrer, que você não está conseguindo sair do lugar, que você está evitando certas coisas, né? Às vezes a gente começa a evitar sair de casa porque eu estou muito ansiosa, eu estou com medo, e você começa a evitar. Então isso você vai ter que se conhecer. Eu não posso falar assim, nossa, Ellen, você está ficando muito em casa, acho que você está ansiosa. De repente você é uma pessoa que gosta de ficar em casa, né? Então, por isso que eu falo, a melhor coisa é você se conhecer. Então, eu estou ansiosa, eu estou com medo em excesso. Eu estou achando que eu vou sair e hoje está todo mundo, né, também. Tá bem complicado, a gente não sabe onde está esse corona, né? Pode estar no portão de casa. E aí, só que aí fica um medo exagerado, a gente se afunda na realidade e não tem nenhuma válvula de escape, né? Então, isso é bom você diferenciar. Eu estou ansiosa, é o seu próprio teste, né? Se você está sofrendo, se você está parando de fazer certas coisas, está com medo de se apresentar, medo de se expor, então isso pode ser que seja então uma ansiedade. Outra pergunta? Até onde minha ansiedade é natural e quando eu preciso de ajuda? Até onde minha ansiedade é natural e quando eu preciso de ajuda? Então, a ansiedade natural, ela é muito boa. Por quê? Por exemplo, eu fui comunicada que eu ia falar hoje sobre ansiedade. Se eu for uma pessoa também que eu não tenha nenhuma ansiedade, que eu não me preocupe com o futuro, como que eu vou me programar, me planejar, me colocar nessa atividade? Né? Cada um aí tem os seus afazeres. Se você não é uma pessoa um pouco ansiosa, nesse sentido de se colocar no futuro, você não se planeja. Então, você não se prepara, né? Então, a ansiedade, a gente pode dizer que essa ansiedade é boa quando ela é usada, essa força, uma energia, né? É uma energia que você usa para fazer alguma coisa boa, né? Seja em seu favor, seja em favor do outro. Eu preciso fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sei que alguém está precisando de comida. Eu fico ansiosa porque eu quero ajudar, né? Então, se eu não tiver esse sentimento para fora, né, eu não vou fazer nada. Então, essa ansiedade é boa quando eu faço alguma coisa que vai redundar em bênção, né? Em coisas boas. Ela é ruim quando você se ocupa de planejando e achando que vai dar errado, ou não planejando, então eu não vou fazer, porque vai dar tudo errado, né? E aí você se trava. Então, nisso, ela é uma ansiedade ruim, certo? É essa a pergunta? Sim. Então, quando eu preciso de ajuda. Quando você precisa de ajuda, você precisa de ajuda quando você percebe que a sua ansiedade está te atrapalhando. Você fala, eu poderia ter feito tal coisa, mas eu não fiz porque a minha ansiedade não deixou.
o meu medo, né? A minha ansiedade poderia atrapalhar eu de falar hoje. Então eu teria que buscar ajuda. Olha, eu queria falar, mas eu não consegui. Eu precisava fazer tal coisa, mas eu não consegui porque eu travei. E normalmente ela vem acompanhada de medo. Ansiedade normalmente vem acompanhada do medo. Aí você tem que se questionar, eu estou com medo do quê? Estou com medo de me expor, estou com medo de levar fora, né? Estou com medo de que aconteça alguma coisa ruim, estou com medo de sair na rua. Eu já tive síndrome do pânico e eu tinha medo de sair na rua e morrer e ninguém me socorrer. Então eu preferi o quê? Estão rindo agora aqui, mas é verdade. Eu achava que eu ia sair e eu ia desmaiar, e ninguém ia me ver, ia ficar lá, indigente, né? E eu preferia não sair. Então, em casa, no trabalho, eu estava super segura. Quer dizer, o medo exagerado se tornou um pânico e eu não conseguia sair. Até que um dia um médico me falou tudo que eu estava sentindo, eu falei exatamente isso. E eu pude ir trabalhando esse medo, né? Que dificilmente eu ia cair morta, ninguém ia me ver, e eu não ia morrer também, eu não estava com nenhum problema de saúde, né? Então, a ansiedade, ela precisa ser trabalhada quando chega nesse nível, quando as coisas não estão fluindo na sua vida. Você vê assim, nossa, eu poderia ter feito tal coisa e não fiz por medo, por ansiedade, por um desejo e ao mesmo tempo medo. É como a criança, né? A criança, o adolescente que tem ansiedade na prova. E essa ansiedade atrapalha. Olha só, tem um desejo. Qual é o desejo? Tirar 10 e agradar os pais. Normalmente é isso, né? Que os pais gostam de 10. E aí, qual é o meu medo? Meu medo é tirar 0, né? Nem tirar 9 ou não tirar 10. Os meus pais ficam muito felizes com 10. E aí eu tenho um desejo. Eu tenho o desejo de agradar os meus pais. E também a mim. Tem uma questão minha. Eu quero, né? Mostrar que eu sei. Só que eu tenho medo. Eu tenho medo de fracassar. E aí o que acontece? O medo atrapalha a minha realização do desejo. Eu estudei, eu sei, só que eu estou com medo. E aí esse medo me atrapalha. Aí você precisa de ajuda. Porque tem outras coisas envolvidas nessa questão, né? Pode ter uma rigidez dos pais, rigidez sua, e tantas questões assim que muito mais profundas e legais aí de serem trabalhadas. Pode ir no seu consultório, né? Pode ir no consultório. Eu amo coisas complicadas. Assim como eu sou. Mais uma pergunta. Minha filha, antes de realizar apresentações ou antes de fazer provas, sente tremores, começa a suar e fica muito nervosa. Isso é ansiedade ou medo? O que faço diante dessa situação? Então, é uma criança que ela, antes de qualquer apresentação, ela fica muito nervosa, é isso? Ela chora, ela passa mal, ela treme. Ansiedade ou medo? É ansiedade ou é medo? Pode ser os dois. Foi como eu falei. Ela tem um desejo. Ela tem um desejo de se apresentar bem. Tem um desejo de ser bem vista, de fazer a coisa certa. Só que ela tem o medo do quê? De fracassar. Medo de não fazer aquilo que ela deseja, né? Então, é uma criança. Olha a exigência que ela tem em cima dela, né? Às vezes a gente, como pais, a gente não percebe, mas a gente lança uns desejos assim, muito idealizados, né, na criança. Vai lá, filha, você vai dançar perfeitamente, você vai... E aí a criança, meu Deus, e se eu não dançar perfeitamente, se eu cair, isso, né? Não... Então tem um desejo e tem um medo. Pode ser os dois, pode ser ansiedade, um medo que causa ansiedade. Ansiedade e não dar conta, né? Porque a ansiedade é isso. O excesso de ansiedade, eu não vou dar conta, eu tô com medo. E aí o que você pode fazer para acalmar essa criança? A criança, ela, até uma certa idade, ela não consegue se acalmar sozinha, né? Eu tenho essa teoria, tem muitos que falam, deixa chorar, que vai... Eu não gosto, né? Porque a criança, ela sempre precisa do outro ali para ir se identificando e ir se unindo mesmo, né? E se tornando uma pessoa depois individual. Então, a criança, ela precisa, se é filha, né? E você, como mãe, está perguntando, ela precisa que você acalme, que você fale, olha, vai ficar tudo bem,
Você vai dançar, você ensaia. Eu imaginei que é uma dança, mas acho que nem falaram que foi uma dança, que é uma dança, mas é uma apresentação. Vai ficar tudo bem, tem que passar isso, tem que passar essa confiança. Então, o primeiro lugar, a primeira coisa que deve ser feita para acalmar uma criança é você se acalmar. Porque às vezes a mãe está mais ansiosa que a criança, né? E aí, filha, fica calma, vai dar tudo certo. E tá passando mal. Como assim? Então, respira, você se acalme, vai dar tudo certo, vai lá, né? E é assim que você... E a criança, ela vai depois se regulando, né? Ela vai procurando caminhos para se acalmar. Mas enquanto ela é criança, ela precisa ser acalmada. Então, de repente, é não jogar tanta expectativa, né? É você falar, olha, você ensaiou, você vai dar certo, né? Passar essa confiança, e não só ali no momento, mas já vai trabalhando isso com a criança em casa também, né? E a criança ela precisa ir ganhando autoconfiança também, né? E depois ela vai aprender que... esses dias eu ouvi um adolescente que eu sei que é bem ansioso, falando assim, eu aprendi como me acalmar. Tudo bem que fica um pouco caro, porque é tomando banho, né? Aí quer se acalmar, fica lá com o chuveiro ligado. Mas a pessoa achou um meio de se acalmar, né? É pensando, refletindo nas coisas, né? Será que só vai dar errado? Pode dar certo. Então é nisso, né? E nessa criança também deixar ela falar um pouco. Porque às vezes a gente não quer ouvir. A criança fala assim, eu acho que eu posso cair lá no palco, né? E, que besteira, menina, para... Não, realmente, você está pensando isso, né? Mas você pode também não cair. Você pode fazer uma linda apresentação. Pode tropeçar? Pode. Não necessariamente, que a gente tem a tendência de focar mais no que é ruim, né? Aí eu posso cair, eu posso quebrar a cara, posso quebrar o dente, posso fazer feio, mas a gente acaba esquecendo de focar no que é bom, né? Olha, pode ser bom, pode ser legal, né? E não espere isso também da noite para o dia. Tem crianças que já são mais extrovertidas, né? E tem outras que não, são mais tímidas e fica nervosa, né? Então tá tudo bem também. Respeitar a individualidade. E ver se essa criança realmente ela quer se apresentar. Porque às vezes é um desejo da mãe e do pai, né? E a criança não quer, tem isso também. Então, são tantas coisas envolvidas, mas a questão o adulto tem que estar ali para amparar essa criança nessa ansiedade. E para ir entendendo o que está acontecendo. Você está com medo do quê? É bom perguntar, você está com medo do quê? E deixar a criança falar. Certo? Fala pra caramba, né? Como identificar em uma criança se ela sofre de ansiedade ou apenas uma imensa vontade de descobrir o mundo rapidamente? Como identificar em uma criança se ela sofre de ansiedade ou apenas uma imensa vontade de descobrir o mundo rapidamente? Ai. Uma pergunta bem... Eu fiquei imaginando uma criança agitada, né? Porque como você... fala assim a pergunta, como eu posso saber se a criança é uma criança agitada, se é uma criança ansiosa, ou se é apenas uma imensa vontade de descobrir o mundo rapidamente? Olha só. Ai. Uma imensa vontade de... Acho que dá quase na mesma, né? Uma criança ansiosa, uma criança que tem uma vontade muito grande de descobrir rapidamente. Mas eu acho que a criança não quer descobrir o mundo rapidamente, sim. Ela nem sabe tudo que tem no mundo, né? Na verdade, a criança tem que ir sendo ensinada e aos poucos ela vai entendendo o tempo, né? Uma criança muito pequena, ela não entende assim, olha, o mês que vem você vai ter uma festa de aniversário. Porque às vezes eu ouço mães falando assim, ai, meu filho é muito ansioso, mês que vem ele vai ter uma festa de aniversário e todo dia ele fica perguntando, já chegou? Já chegou? Já chegou? Mas a criança, quando é muito pequena, não tem noção, né? De que o mês que vem são 30 dias, então você vai ter que esperar. A gente já tem essa noção, são 4 semanas, cada semana tem 7 dias, né? A gente tem, porque a gente já experimentou muitas vezes isso. E a criança não. Então, essa questão que a criança quer ir rapidamente, a gente também tem que ver como que a gente está passando as coisas para essa criança, né? Eu não sei como que quem fez essa pergunta, não sei se é menino, se é menina, mas pela pergunta eu percebo que é uma criança agitada e é diferente de uma criança ansiosa, né? Às vezes a criança ela não é muito calma. O Gabriel, meu marido, era uma criança agitada, não necessariamente ansioso.
era uma criança que gostava de bagunçar, de aprontar, e era agitado, e gostava de conversar e fazer palhaçada, né? Mas ele era ansioso. Até hoje ele é agitado, mas ele não é uma pessoa ansiosa. Então a gente tem que diferenciar uma pessoa que é agitada e uma pessoa que é ansiosa, né? O ansioso sofre, que tem excesso de ansiedade sofre, né? Se essa criança não está sofrendo, ela pode ser uma criança agitada e você tem que entender essa agitação, né? E acolher às vezes. E às vezes a mãe ou o pai é um pouco mais pacato e a criança é muito agitada, você fala, nossa, não dou conta dessa agitação. Aí você tem que entender, né, que ela é uma criança mais ligada, né? E não necessariamente ansiosa. Às vezes é uma criança que capta tudo muito rápido. E não necessariamente está sofrendo com isso. Aí você tem que ver o que você vai fazer com essa agitação, né? No caso, colocar em um esporte, tirar da frente da TV. Agora não dá, né? Mas em vida normal, dar atividades para essa criança. Se ela quer conhecer, dá conhecimento a ela, né? Ela está ansiosa talvez por alguma coisa boa, ela quer conhecer. Então isso não é sofrimento. Pode ser uma ansiedade, mas não ansiedade para sofrimento. Uma ansiedade, assim, uma agitação, uma coisa para a vida. Certo? Agora a última desse bloco. Já foi. 2 Aí o E. Atitudes como comer unha, puxar cabelos e comer em excesso, posso considerar um nível crítico de ansiedade? Atitudes como comer unha, puxar cabelos e comer em excesso, posso considerar um nível crítico de ansiedade? Então, crítico, não sei, né? Mas normalmente é característica de pessoas ansiosas. Roer a unha porque a pessoa, né, tenta se acalmar roendo unha ou comendo. Mas eu já vejo que a questão do cabelo eu também não entendi, porque a pessoa falou puxar, aí eu não sei se é arrancar ou se é, né? Se for assim, tá desesperada. Realmente tem que ver o que está acontecendo. Se for, porque tem pessoas que têm mania, né, de arrancar o cabelo. Aí já entra até numa questão mais de automutilação, né? Porque dá uma dor, né? A unha você não sente quando você come, não dói, né? Mas é uma coisa mais, assim, de comida mesmo, né? Agora, arrancar o cabelo, eu acho que já entra num outro nível. Se você tem esse problema, precisa procurar ajuda. Porque às vezes a pessoa faz até sem perceber, né? Mas é uma automutilação, porque você fica com falhas, né? E você está tirando uma coisa, né? A unha é ruim também, porque é cheio de micróbios é anti-higiênico, mas às vezes a pessoa usa para se acalmar sim. Pode ser considerada uma atitude de pessoa ansiosa. E comer bastante também. Pode ser uma ansiedade. Às vezes a pessoa só gosta de comer, mas pode ser também uma ansiedade. Então, não sei se eu respondi o que a pessoa queria saber, mas é que eu quis diferenciar, porque eu acho que a questão do arrancar cabelo já está mais ligada a uma angústia um pouco mais profunda. Eu já atendi pessoas que faziam isso e estava ligada assim, a umas questões mais corporais mesmo, umas questões mais profundas, sabe? E enquanto que o comer demais, a unha já entra num outro aspecto aí. Eu acho que entra mais na ansiedade. Agora a questão do cabelo é um pouco mais profundo. O que mais, então? Estamos terminando? Vou entrar no último. Então... Hã? Já tem, então a gente já vai partir para o finalmente. Gente, eu sei que eu não respondi todas as perguntas. Tinha uma pergunta também com relação a bebê, né? A mãe que a gente falou assim que eu recebi as perguntas sem nome, né? Então a gente não sabe quem é. E eu quero contar com sigilo, até aqui no que nós conversamos também, né? Ah, foi você.
Não, acho que está servindo geral. Na questão de ansiedade, quando vai se ter uma criança, depois que nasce a criança, são questões também que são muito importantes e muito, não é preocupantes, mas que precisam de um cuidado, sabe? A gente tem que tirar um pouco o sentimento de culpa nesse momento, né? Que eu recebi um questionamento assim, quando a gente fica com crise de ansiedade na gravidez, né? E depois da gravidez, se eu não estou conseguindo cuidar, não estou conseguindo ter energia, muita energia para cuidar da minha criança, estou muito angustiada. Assim, depois do parto, é normal a gente ter uma certa depressão, né? Uma certa, não pode ser muito profunda. Mas a gente adoece pelo filho, né? Pela criança. A gente um adoecimento saudável, porque você está se voltando para aquela criança, né? Só que quando é em excesso, também aí é outra coisa que é complicada, porque às vezes um sentimento tão profundo que você não consegue cuidar da criança, você tem medo, você acha que você vai machucar, né? E tudo isso precisa de uma atenção especial. Precisa ser cuidada, porque cada caso é um caso. Então, eu tenho medo de generalizar essa resposta, porque realmente cada caso é um caso. Às vezes você tem o medo de perder a criança, você tem o medo da separação. Antes, né? Se você tem uma ansiedade, você tem medo de não dar conta, porque a ansiedade é isso. Se você teve crise de ansiedade, é um medo. Aí você tem que perguntar assim, medo do quê que eu tive? Se eu tive uma crise de ansiedade, eu tive medo do quê? A gente tem que começar a dar nome, porque senão fica assim, eu tô com crise de ansiedade. E aí a gente não encontra uma saída. E tem uma pergunta assim também, existe cura para a ansiedade? Para a ansiedade, não, mas para o transtorno, sim. Para o excesso dela, sim, eu acredito nisso. Ansiedade, não queira viver sem ela, senão você vai ficar aquela pessoa, né? Murcha. Mas eu acredito sim que ela tem saídas, né? Então, a gente pode sim ter uma boa melhora de vida. Se você tem preocupação em excesso, você vai começar a se modelar, né? A encontrar os seus caminhos para você se acalmar. Então, eu ouvi uma frase outro dia que foi muito interessante. E assim, não tente, nessa pandemia, né? Não tente que a calma venha de fora, mas você tem que se auto-acalmar. Então, você vai ter que estar encontrando o seu caminho. Agora, se você sente muita tristeza, se você sente que isso está impedindo a sua vida normal, os seus cuidados com seus filhos, aqui tem várias mães, né? Impede o cuidado com seus filhos. Seus filhos estão com falta de cuidados por conta da sua ansiedade ou por conta de uma tristeza um pouco mais profunda, procure tratamento. Não queira, não, eu não poderia estar sentindo isso. Você poderia, porque você é uma pessoa humana, você é humano, você poderia sim. Por quê? A Bíblia é clara, nós precisamos sim confiar em Deus, precisamos depositar a nossa ansiedade nele, só que Deus também sabe que nós somos humanos. A ordem é para nós nos controlarmos, mas a gente também nós não vamos ser punidos, né? Porque a gente não está dando conta de um sentimento. Então a gente precisa procurar ajuda e é necessário, né? Eu sei que esse assunto assim tem muitas coisas. Eu sempre fico achando que ficou muito no débito, sabe o que eu falo, porque não dá para ter muitas conclusões, né? Mas assim eu tentei responder a maioria das perguntas. Eu acho que dá até para a gente marcar um outro encontro. Para terminar, o que eu quero dizer para vocês é que, deixa eu achar aqui o que eu fiz para o final, para poder fechar. Alguém perguntou também se a respiração ajuda a controlar, né? Eu, assim, nos meus atendimentos eu não uso essas técnicas de controle de respiração, porque eu acho que trata só o momento da crise, né? A gente tem que ver o que vem antes dessa ansiedade, dessa crise. Deixa eu ver aqui o que mais que eu achei importante. Sim, para terminar, qual é o método infalível? Que alguém perguntou também sobre a questão da oração. O método infalível que eu posso dizer com certeza é a oração.
Porque a Bíblia é clara, né? Lançai sobre mim as vossas ansiedades. Quem é que tem cuidado da gente? É Deus, né? Às vezes a gente recorre a tudo e todos primeiro e esquece, né, de recorrer a Deus. Então, vamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Assim como fala lá em Filipenses. Porque Ele vai dar a paz ao nosso coração e à nossa mente. Porque uma mente ansiosa é uma mente agitada, é uma mente que não tem paz. Então, nós devemos lançar essa ansiedade em primeiro lugar e ajudar as nossas crianças a lançar em Deus. E é Ele, porque nem eu sou capaz, ninguém é capaz de dar paz ao coração do outro. Eu posso ensinar técnica de respiração, eu posso mostrar para você onde está o seu medo, eu posso mostrar para você como você pode se conhecer melhor. Eu tenho ferramentas para isso, né? Mas eu não posso dar a paz que Cristo dá. E isso é o mais importante para nós mostrarmos aos nossos pequenos, a nós em primeiro lugar. Então, você que é pai, você que é mãe, primeiro você tem que se acalmar. Você tem que lançar sobre Deus as suas ansiedades, né? É o que a gente sempre ouve aqui em casa. Deus proverá. E a gente tem que passar essa segurança para os nossos filhos. Deus proverá, porque até aqui Ele nos sustentou. Então, esse trabalhar de Deus que nós precisamos ter nos nossos corações. Primeiro lugar é isso. Depois, foi como eu falei, você tem que se conhecer os seus medos, que não são os mesmos medos que os meus, né? Se a gente for falar de medo, a gente vai dar até risada dos medos que a gente tem, né? Um vai dar risada do outro, cada um tem o seu. Se conhecer, para você poder também ter uma autoconfiança, né? Não significa não confiar em Deus, mas porque você vai saber quem você é. Então você vai ter uma autoestima, você vai saber que você tem medo, que você tem raiva, que você tem alegria, que você ama, mas que você odeia, né? Você ama, mas de vez em quando quer chacoalhar. Tudo isso vai fazer de você uma pessoa inteira. E isso é o que é importante para você enfrentar esses medos. Certo? Amém? Já deu meu horário, né? Acho que talvez tenha ficado ainda algumas questões, mas se quiserem, me convidem para uma próxima, que eu aceito com muito prazer. Se alguém quiser fazer alguma colocação, quiser conversar também depois, estou à disposição. Certo? Tudo ótimo. Passa a palavra aí para... Eu só estou preocupada porque eu estou me vendo aí, eu estou me achando bem gordinha. E aí, A Selma. Aí quando eu voltar, eu vou marcar o meu casamento com o Josué, na hora que eu estiver entrando, vão falar, acho que o bolo chegou primeiro. Isso está acontecendo com todas nós. Né? Olha isso, gente. É a realidade, é o teste de realidade essas câmeras, viu? Verdade. Não tô disse não disse não. Gente, ficou claro. Eu fico assim, se deu para entender, se ficou claro, se eu ajudei em alguma coisa. Sim. Então, ansiedade todo mundo tem. Eu fiquei lembrando da tireoide, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho tireoide. Graças a Deus, todo mundo tem tireoide. Agora, tem pessoas que têm disfunção na tireoide. Então, nunca mais fale assim, que coisa, eu tenho ansiedade. Graças a Deus eu tenho ansiedade. Você só não pode ter o transtorno da ansiedade. Certo? Eu acho que isso ficou bem claro para a gente através da sua explanação, porque às vezes a gente fala, né? Tô ansioso. E tem esse nível, né, da ansiedade que deve de existir. Será que ela ouviu? Ouviu? Sim. Tá baixinho o som. Legal. Vocês não são ansiosos porque vocês falam baixo. O problema tá no microfone. No microfone. E na timidez também.
Para terminar, vou passar um exercício que é legal esse, viu? Não é nada científico. É contar ao contrário. Quando o pensamento estiver muito... Na hora da prova aí, para criançada. Quando o pensamento estiver muito acelerado, tentar contar ao contrário. Por exemplo, pega do 30, 29, 28, 27. É um teste bom, viu? É um exercício bom. Legal. Porque você começa os seus pensamentos começam a, sabe, você tem que pensar. Tem que pensar para poder contar, não é no automático. Porque você, não dá certo. Não. 30, 29, 28, né? Então a questão é passar pelo pensamento. Vamos pensar para poder agir. Vamos pensar sobre o que estamos sentindo. Vamos pensar sobre os nossos medos. E aí sim conseguirmos controlar, né? E passar por esses obstáculos aí. Certo? Beleza. Obrigado, viu, Amém. Simone, pelo seu tempo. Tá? A gente vai trazer no próximo encontro, acho que o restante das questões, né? E se os irmãos também quiserem dar dicas, colaborarem com alguma coisa também em casa, acho que é importante também para todo mundo, né? Legal, tá ruim bom? o áudio, mas beleza. Beleza, tá baixo ainda, né, o áudio, pelo Abençoe. jeito? O quê? Tá baixo? Não tá baixo. Peraí, fala bem no microfone. Vocês não são ansiosos. Eu falo alto, então todo mundo já escuta. Ai, Então tá bom. Deus abençoe, tá? Vocês. Até Amém. o próximo encontro. Até. obrigada, Simone. Fica com Obrigada a todo Deus. mundo. Tchau, A gente vai gente. anunciar, tá? Lá no grupo, tá bom? Nosso Adriane próximo. apareceu. Ó, a Adriane apareceu agora, ela estava escondida, porque ela também não quer mostrar as bochechinhas dela. Aqui, eu tô um pouquinho inchada, com dor de cabeça, aí eu tomo remédios, aí mexe um pouco. É mais por isso mesmo, eu tô evitando um pouco a tela. Mas eu tava ali quietinho ouvindo. Bochecha. Mas tá, não, isso também. Bochecha. Isso não tem jeito, não. Tá bonita, Selma. Tá joia, gente. Um Verdade, beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. 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 Eu não sei sair.